Entendimento, eu não estou enrolado na bandeira dos Estados Unidos, eu estou enrolado na bandeira do Brasil e continuarei estando defendendo a nossa nação. O mesmo Brasil que tem sofrido na mão de facções criminosas, o mesmo Brasil que tem sofrido na mão do desemprego, muito diferente dos dados oficiais do governo, oficiais e manipulados do governo. Eu estou enrolado na bandeira do Brasil que se preocupa com a Dona Maria, com o seu João, que ficam preocupados quando seus filhos e seus netos saem de casa com medo do tráfico de drogas, com medo da insegurança pública. O Lula, quando abraça o ditador, ou melhor, o narcoditador Nicolás Maduro, ele carrega consigo, implícita e explicitamente, a defesa do tráfico de drogas. Aliás, recentemente o próprio Lula disse que o traficante é vítima do usuário. Queria começar pelo deputado Lindbergh Farias. Deputado, essa captura de Maduro impacta realmente a eleição aqui no Brasil? Boa noite. Olha, o que eu acho que vai ter muita influência na eleição é a vida do povo. E a gente está começando o ano 2026 com o menor desemprego da história do país, com a renda crescendo, com a inflação de alimentos por 6 meses caindo. Esse é o tema central. Em relação a esse episódio da Venezuela, eu acho que a turma do Bolsonaro está dando um tiro no pé. Vocês lembram do Eduardo Bolsonaro lutando lá fora por tarifas, sanções? O Lula cresceu nisso. Lula defendeu o Brasil. Agora a postura bolsonarista é uma postura absurda. Eu diria até criminosa. Tem gente do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, quando começou a ver os ataques nas embarcações lá no Caribe, sabe o que é que Flávio Bolsonaro disse? Venham fazer um ataque aqui no Brasil também, nos barcos na Baía de Guanabara. O Eduardo Bolsonaro chegou a falar um porta-aviões chegando no Lago Paranoá. O Nicolas fez postagens, pessoal, claramente induzindo uma tese de ataque norte-americano ao Brasil. Então eles estão perdendo a mão. Sabe por quê? Porque essa turma bolsonarista, eles tentaram dar o golpe primeiro com os militares. Inclusive, 8 de janeiro, está aí, quinta-feira, vai ter um evento para que golpes não aconteçam mais. Quando começou o julgamento de Bolsonaro, eles começaram a conspirar com o Eduardo Bolsonaro lá por sanções e tarifas. E agora chega a ser absurdo, a tese deles é de ter uma intervenção militar aqui no Brasil contra a democracia, num golpe de Estado. O nome disso é crime. Eu entrei com a representação na Polícia Federal contra Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, por traição à pátria. Então eu acho, Juliano, queria dizer uma coisa a vocês, que eles, nesse debate, eles vão errar novamente, vão se atrapalhar, vão ficar abraçados com a bandeira norte-americana, enquanto nós e o presidente Lula vai defender o quê? A democracia, a soberania brasileira e a paz na América do Sul. Porque eu quero dizer uma coisa a vocês, quando a gente via guerras, a gente via sempre no Oriente Médio, na Ucrânia, pela primeira vez tem um ataque dos Estados Unidos na América do Sul. E eles ficaram aplaudindo. Aqui vizinho, nós não queremos guerra na América do Sul. Essa é uma política desesperada dessa turma Bolsonaro, que, com todo respeito ao Felipe, é uma política de subserviência. Eles aceitam o Brasil sendo colônia. Você sabe, Felipe, que hoje, queria até perguntar para você, o Departamento de Estado norte-americano faz uma postagem chamando a América Latina de quintal. Você acha isso normal? É essa postura de vocês num momento como esse? Então, veja, Juliano, eu tenho certeza que eles, como naquela questão do Eduardo Bolsonaro, eles vão se enrolar. Vão ficar com uma postura contra o Brasil e de defesa da bandeira norte-americana e do Trump. Deputado Felipe Barros, ao mesmo tempo, a captura de Maduro realmente impacta as eleições aqui no Brasil? Bem-vindo. Obrigado, Juliana. Em primeiro lugar, quero cumprimentar você, o Lindbergh, todos que estão nos acompanhando e desejar um feliz 2026 a todos nós. Certamente, a prisão do narcoditador Nicolás Maduro terá impactos na eleição deste ano. O primeiro impacto, certamente, é sobre o próprio debate eleitoral. Na eleição de 2018, a campanha presidencial do presidente Bolsonaro foi proibida pelo TSE de revelar ou mostrar ao povo brasileiro as amizades que Lula tinha com Maduro, com Ortega da Nicarágua, a amizade que Lula sempre teve com ditaduras e ditadores ainda existentes hoje em dia. Então, um primeiro impacto certamente será sobre o debate eleitoral, porque eu tenho certeza que esse assunto será inevitável e dessa vez o TSE não vai proibir que esse assunto seja debatido. Será, aliás, um excelente momento, uma excelente oportunidade de nós mostrarmos mais uma hipocrisia do governo Lula. Aqui no Brasil, ele internamente se autoproclama defensor, o arauto da democracia. Né? Mas externamente, no aspecto internacional, o Lula é amigo do Maduro, o Lula fez nota em apoio ao Hamas, fazendo com que, inclusive, o próprio Hamas agradecesse a nota feita pelo governo Lula. Lula é amigo de Ortega, Lula é amigo de Cuba. Então, esse certamente é o primeiro impacto.
um impacto no debate eleitoral por si só, em que nós demonstraremos mais uma vez ao povo brasileiro a hipocrisia do Lula, que quer internamente se autoproclamar defensor da democracia, mas é amigo e aliado de primeira hora das principais ditaduras ainda existentes hoje em dia. O segundo impacto, certamente, é o aspecto financeiro. Nós tivemos aí inúmeros escândalos de corrupção que revelaram esquemas de financiamento ilegal de campanha do Brasil com a Venezuela. Nós tivemos a Lava Jato, em que empreiteiras foram acusadas, denunciadas e condenadas, empréstimos do BNDES que foram feitos para a Venezuela. Nós temos, inclusive, empréstimos em aberto, 12 bilhões de reais que a Venezuela deu o calote no Brasil para a construção do metrô de Caracas, metrô que até hoje não saiu do papel, até hoje a Venezuela não pagou essa dívida. Nós temos a delação da Mônica Moura, ex-publicitária do PT, que afirma que recebia, pelos seus supostos serviços, dinheiro das empreiteiras na Venezuela. Pegava jatinho, inclusive no depoimento dela disse que pegava jatinho, levava dinheiro para a Venezuela, trazia dinheiro para o Brasil, né? Então, essa ligação umbilical do PT com a Venezuela, pelas denúncias que a própria imprensa divulgou, pelas denúncias e delações que foram feitas nas operações Lava Jato e outras operações policiais, demonstram que há um esquema de financiamento ilegal de campanha do PT com a Venezuela e da Venezuela com o PT. Fora isso, nós temos o MST, que abriu um escritório recente lá na Venezuela, que disse que Stedley disse que pegaria em armas para defender o Maduro, não pegou em armas. E nós temos também, por fim, para finalizar, Juliana, a prisão do ex-general venezuelano Hugo Carvajal, que, ao que tudo indica, também revelou esquemas de financiamento legal de campanha da Venezuela ao Brasil, em especial ao PT. Ider Lindbergh, vou devolver o tempo para o senhor, colocando mais um ponto aqui nesse debate. No Canadá, a tentativa de Trump de interferir nas eleições acabou tendo um efeito contrário. Qual é o potencial de interferência do presidente americano aqui no Brasil? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem, sim, eu acho até engraçado quando algum bolsonarista fala, puxa, ditadura na Venezuela. Você sabe que esses bolsonaristas todos passaram a vida inteira defendendo a ditadura aqui no Brasil, defendendo tortura. Veja, o Trump está ameaçando não só invadir a Venezuela, mas está dizendo o seguinte agora, que vai invadir a Groenlândia, que vai invadir também, ameaçou a Colômbia. Está tendo uma reação no mundo inteiro a esses episódios. Então eu quero dizer aqui ao deputado Felipe Barros, que inclusive que ele falou do metrô de Caracas. Sabe quem começou o metrô de Caracas, o BNDES? Foi o Fernando Henrique Cardoso. E o governo brasileiro, naquele momento, quando começou o metrô de Caracas, ganhava dinheiro, porque eram empresas brasileiras que estavam trabalhando naquilo tudo. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, filho. Eu sei que vocês estão desesperados porque Bolsonaro está preso. Agora, quinta-feira, nós vamos estar tratando do 8 de janeiro. Uma tentativa de golpe. Um golpe que não foi só aquele 8 de janeiro. Teve a Operação Punhal Verde e Amarelo, que era um plano de assassinar Lula, Geraldo Alckmin, Alexandre de Moraes. Eu sei que vocês estão desesperados. Vocês tentaram de tudo. Deu errado. Vocês viram o que aconteceu com o Eduardo Bolsonaro. Eu volto a dizer, vocês falarem em intervenção militar agora, é um absurdo. Agora, sabe o que está acontecendo, Juliana? Eu queria dizer uma coisa para vocês. Vocês viram que a Maria Corina, no México, que era trampista número 1, ela defendia a intervenção militar na Venezuela. O que o Trump fez? Jogou no lixo. Cuspiu fora. Ele fez a mesma coisa com a família Bolsonaro aqui. Porque não adianta vocês serem vira-latas, ficar de joelho para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, eles não tiraram, não invadiram a Venezuela, porque era ditadura. O Trump deu uma entrevista coletiva, não falou uma vez em democracia. O que é que ele disse? Petróleo, ouro, energia. Então, eles estão preocupados com os interesses norte-americanos, do Império Norte-Americano. Eles estão reavivando a doutrina Monroe de 1823, que dizia que a América é dos americanos. Inclusive, o Felipe Barros me respondeu o que ele acha dessa declaração de hoje do Departamento de Justiça, que eles estão recuperando o quintal deles. Vocês vão concordar com tudo isso? Veja, eu falei da doutrina Monroe. Essa doutrina Monroe está sendo atualizada pelos que eles chamam de corolário Donald Trump, que é algo aqui muito violento. Então, é um perigo para a paz na América do Sul. Eu só acho, Juliana, e digo isso para você, Felipe, que a gente tem uma relação cordial lá na Câmara, você é presidente de uma comissão das mais importantes. Eu acho, sinceramente, que vocês estão se atrapalhando nesse processo todo, né? Porque vocês vão ficar, novamente, enrolados na bandeira norte-americana, como se quisessem prejudicar o Brasil e atrair uma intervenção. Se falar de intervenção militar aqui no Brasil, soltar bombas aqui no Brasil, a nossa bandeira, eu volto a dizer, eu estou com camisa branca aqui agora, mas a bandeira do Lula, o Lula vai falar muito, cada vez mais nisso. Nós queremos a paz na América do Sul.
nós queremos a estabilidade do nosso continente. Eu espero que o Felipe responda o que é que ele acha dessa declaração do Departamento de Justiça, que chama o Brasil, que chama a América Latina como um todo, de quintal dos Estados Unidos. O Felipe Barros pode responder acrescentando aquele ponto que qual é o potencial real de interferência do presidente dos Estados Unidos aqui no Brasil. Veja, Juliana, só para responder o meu colega Lindbergh, eu não estou enrolado na bandeira dos Estados Unidos, eu estou enrolado na bandeira do Brasil e continuarei estando defendendo a nossa nação. O mesmo Brasil que tem sofrido na mão de facções criminosas, o mesmo Brasil que tem sofrido na mão do desemprego, muito diferente dos dados oficiais do governo, oficiais e manipulados do governo. Eu estou enrolado na bandeira do Brasil que se preocupa com a Dona Maria, com o seu João, que ficam preocupados quando seus filhos e seus netos saem de casa com medo do tráfico de drogas, com medo da insegurança pública. O Lula, quando abraça o ditador, ou melhor, o narcoditador Nicolás Maduro, ele carrega consigo, implícita e explicitamente, a defesa do tráfico de drogas. Aliás, recentemente o próprio Lula disse que o traficante é vítima do usuário, porque o Lula defende um narcoditador que foi preso porque foi indiciado num processo judicial da corte lá em Nova York. Foi identificado que é um dos líderes, ele, o principal líder dessa organização essa organização de narcotráfico, que se aparelhou do Estado venezuelano, que utiliza recursos venezuelanos para fazer tráfico internacional de drogas, drogas essas que vão para os Estados Unidos, mas que certamente também vêm através das nossas fronteiras ao Brasil, causando caos nas nossas cidades, causando insegurança pública, deixando a população com medo de sair na rua, ou medo de colocar o celular na mão no meio da rua, com medo de ser assaltado por um usuário de droga. É nessa bandeira que eu estou enrolado, e é nessa bandeira que o Lula, como presidente do Brasil, se Deus quiser até o final desse ano, deveria também estar enrolado. Então o Lula disse que a sua principal pauta neste ano, e diz certamente por uma questão eleitoral, será o combate ao crime organizado, ao mesmo tempo em que abraça um narcoditador que exporta drogas para os Estados Unidos, para o Brasil e para a América como um todo. Vejam só o contrassenso do governo Lula, né? É mais uma demagogia do governo. Então quero repetir aqui, não houve uma intervenção clássica dos Estados Unidos, ou então uma operação de invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Houve uma captura do líder de uma organização criminosa, que é o Cartel de Los Soles, que exporta drogas para os Estados Unidos, para o Brasil e para toda a América Latina. Essa captura foi baseada num processo que corre na Justiça norte-americana desde 2020, que identificou Nicolás Maduro como líder dessa facção criminosa. Então, o presidente Trump cumpriu essa determinação da Justiça norte-americana. Aliás, se tem alguma coisa que nós podemos falar da Justiça norte-americana é que ela não é aparelhada como a nossa, né? Porque o presidente Donald Trump também tem lá os seus problemas com o poder judiciário norte-americano, né? Então lá houve o cumprimento de uma decisão judicial e a prisão de um narcoditador que exporta drogas aos Estados Unidos, mas que também tem trazido as suas drogas ao Brasil, causando caos nas nossas cidades. Eu vou fazer um rápido intervalo, a gente volta ainda com esse assunto no próximo bloco, é rapidinho, mas vamos trazer um outro lado também dessa história, porque após a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, uma ala do PT passou a defender o fortalecimento das Forças Armadas aqui no Brasil e até a produção de uma bomba atômica. O argumento é que essa soberania do país precisa ser fortalecida. O grande debate quer saber, bomba atômica é solução contra ameaças externas? Já já. Estamos de volta e te conto que a detenção de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos gerou uma reação inusitada do Partido dos Trabalhadores. Alas historicamente avessas aos militares começaram a defender o fortalecimento das Forças Armadas. E há, inclusive, quem cite bomba atômica nessa história. Essa é uma apuração minha com o Fernando Nakagawa. Nos bastidores, a avaliação é que o Brasil se perdeu na região da América Latina, sendo ignorada por Donald Trump. E isso exigiria uma postura de defesa mais robusta. Um caminho para reforçar o gasto militar seria ampliar ainda mais o recente mecanismo sugerido pela oposição e sancionado pelo presidente Lula. Trata-se de um plano de 30 bilhões de reais em investimentos na aeronáutica, no Exército e na Marinha para os próximos 6 anos. E grupos mais à esquerda questionam até mesmo a adesão do Brasil ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, aquele assinado em 1998. O argumento sugere que a renúncia à capacidade nuclear enfraqueceu a soberania nacional. A ideia é ponderada por uma ala da legenda que prega cautela nesse momento. Vamos ao debate. Deputado Felipe Barros, bomba atômica é solução contra ameaças externas? Olha, Juliana, ao longo desse ano, como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e o Lindbergh é membro, inclusive, da comissão, nós promovemos inúmeras audiências públicas para o fortalecimento
e maiores investimentos nas nossas Forças Armadas. Tive excelentes conversas com o ministro Múcio, com os chefes tanto do Exército, da Marinha quanto da Aeronáutica, e eu sempre defendi esse como um fator essencial para a soberania nacional brasileira. Nós temos fronteiras de dimensões continentais, com inúmeros países, nós temos uma área marítima gigantesca, com uma biodiversidade enorme, e infelizmente o gasto com investimento nas Forças Armadas, historicamente no Brasil, desde a Constituinte de 87 e 88, não acompanhou a evolução dos investimentos de outros países nas suas respectivas Forças Armadas. Eu sempre defendi esse ponto, acho de fundamental importância. Aliás, nós rejeitamos o Acordo de Não Proliferação de Armas Nucleares na CREDEM, agora, no final desse ano, justamente porque aquelas nações que têm armas nucleares querem que as que não têm sejam proibidos via acordo internacional. O plenário da Comissão de Relações Exteriores rejeitou esse acordo internacional que queria impor ao Brasil e que trariam inúmeros prejuízos, porque o acordo do TEPAN, que proibia o Brasil de ter armas nucleares, também inviabilizava a produção científica do programa atômico promovido pela Marinha Brasileira, podia causar prejuízos à pesquisa de fármacos, à pesquisa de energia nuclear. A própria Constituição Federal já proíbe que o Brasil tenha armas nucleares. Então, de qualquer forma, nós rejeitamos no plenário da Comissão de Relações Exteriores esse acordo internacional que traria muitos prejuízos ao Brasil. Eu só acho que essa ala do PT, que tem defendido maiores investimentos nas Forças Armadas, precisa, inclusive, dar melhores conselhos ao Haddad e ao Lula, porque o ministro da Fazenda, Haddad, simplesmente quebrou as estatais brasileiras, o déficit público está enorme, maior do que da época da pandemia. Nós vivemos uma verdadeira pandemia econômica com o PT no governo, com todas as contas públicas estouradas. Líder Lindbergh Farias, bomba atômica é solução contra ameaças externas? Gente, deixa eu falar, Juliana, eu sei que quando vocês apuram, alguém falou isso. Mas eu posso dizer que essa pessoa não é uma pessoa relevante. O PT não está nessa. O que a gente quer aumentar é investimentos em saúde e educação. Você veja como essa política do Trump é absurda. Ele rasga todos os tratados internacionais. Ele rasga a Carta da ONU. Para haver uma invasão como foi, você tem que ter tido uma autorização. Tem que ter sido obedecido tratados e convenções. Então, o que vale agora é o mais forte. Então, o mais forte entra, aí vai todo mundo investir mais, fazer bomba atômica. Isso é um desastre. É um desastre para o mundo. Veja, a gente tem que defender a paz na América do Sul. Eu não quero fazer bomba atômica, eu quero fazer universidade, eu quero fazer Instituto Federal. Agora, eu entendo o deputado Felipe Barros, porque a gente está de férias, né? E o Felipe talvez não tenha acompanhado agora, nessas últimas horas. O Departamento de Justiça acaba de tirar da denúncia daquela questão do Maduro o cartel de Solis. Diz que não existe o cartel. E tira a posição do Maduro também como líder. Eu não estou aqui para defender o Maduro. Eu estou aqui para defender uma América do Sul sem ingerência, sem agressão norte-americana. Eu quero rebater o Felipe numa outra coisa. Gente, falar em desemprego no Brasil. A gente estava no mapa da fome. As pessoas estavam comendo osso no governo do Bolsonaro. Nós estamos no menor desemprego de toda a história brasileira. Os números da economia são sensacionais. E eu quero dizer uma outra coisa. Quando você fala em organização criminosa, gente, se tem uma turma que é envolvida com a organização criminosa, é essa extrema-direita e a família Bolsonaro. Você sabe que no Rio de Janeiro tem um escritório do crime. Esse cara que chefiava era o Adriano da Nóbrega, que eliminaram ele lá na Bahia. Ele foi condecorado por Flávio Bolsonaro na cadeia. A mãe dele e a irmã dele trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro. E acusa de estar metido no caso da rachadinha. Vocês falam de tráfico. Você viu o deputado que foi preso lá no Rio de Janeiro, Felipe? TH Joias. Foi preso. Envolvimento com o Comando Vermelho. A quantidade de fotos que ele tem com o Flávio Bolsonaro, em Búzios. Então não venham misturar essa questão, né? E eu digo mais, uma coisa a vocês, sobre tudo isso aqui. Eu acho que o debate eleitoral, na próxima campanha, agora em 2026, vai ser sobre a vida do povo. Mas nesse tema da América Latina, eu acho que vai pesar muito a defesa do Brasil. A defesa do Brasil. Vocês foram numa passeata, numa manifestação no dia 7 de setembro, que é o nosso dia da independência, e levaram uma bandeira norte-americana gigantesca. Novamente, vocês se precipitam. E não são só vocês do PL. Esses governadores erraram. Você me perguntou, Juliana, na última questão, sobre o papel do Trump. Pode fazer pesquisa aqui. O Trump não tem uma avaliação positiva nem no Brasil, nem no resto do mundo. Okay. Então, eles estão nessa postura de viralatismo,
de se agarrar à bandeira norte-americana, e eu acho que eles vão continuar se distanciando do povo cada vez mais. Estamos na reta final. Vamos terminar esse assunto com 30 segundos para cada. Deputado Felipe Barros pode responder. Obrigado, Juliana. Já agradeço mais uma vez a você, o Lindbergh, pelo debate. Veja, se tem alguém que defende milícias, é justamente o próprio presidente Lula ao defender o ditador Nicolás Maduro, que tem armado milícias venezuelanas para sair às ruas agora perseguindo opositores políticos e assassinando aqueles que estão comemorando a prisão do narcoditador Nicolás Maduro. Eu quero relembrar aqui aquele famoso áudio que foi divulgado pela própria imprensa de um traficante de uma facção criminosa brasileira dizendo que é com o governo do PT que eles têm diálogos cabulosos. Ok. Nós queremos segurança pública, nós queremos emprego, nós queremos o fim das facções criminosas brasileiras. Deputado Lindbergh. Olha, eu lamento muito que essa tenha sido a postura do bolsonarismo. Deixa eu te falar, é muito grave, Juliano. Quando esse pessoal, eu dou nome aos bois, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Nicolas, falam de intervenção militar norte-americana aqui no Brasil. Flávio Bolsonaro quer ser candidato a presidente da República. Está lá, tem um Twitter dele, dizendo: venham bombardear aqui o Brasil, na Baía de Guanabara, embarcações. São traidores da pátria. Okay. Vão ter que responder porque eu entrei com essa representação na Polícia Federal. O que eles estão fazendo aqui, com essa apologia, é crime contra o Estado Democrático de Direito. Desculpe interrompê-los. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço, deputado Felipe Barros, deputado Lindbergh Farias. Essa edição do Grande Debate termina por aqui. Lembro que as opiniões que foram emitidas não refletem necessariamente a posição da CNN. Obrigada aos dois. Até amanhã. Tchau, tchau.